Bom dia, gente. Tudo bom? Como vão vocês? Espero que bem. Então, vamos lá, né? Aula passada, nós aumentamos nosso vocabulário com o tema do nosso capítulo, tá bom? Que foi sobre... Deixa eu ver aqui. Deixa eu lembrar. Calma aí. Sobre se manter saudável. Muito bem. Então, bebam muita água e comam muitos vegetais. Então, vamos lá, gente. Essa nossa aula aqui, nós vamos falar de um assunto que você tem que ter bastante atenção, que é chamado de relative clause e relative pronouns, ok? Então, o que são cada um deles? O relative clause é uma oração que não existe sozinha, ok? Então, é uma oração, mas ela não vai fazer sentido, tá bom? Ela depende de uma oração principal, que sua função é trazer informação sobre o substantivo ou pronome citado na oração, ok? Então, é uma oração que não existe sozinha e que depende de uma oração principal para dar uma informação, ou informação sobre o substantivo, sobre um pronome citado nessa oração. Calma que se você ainda não está entendendo, a gente vai continuar aqui e você vai entender facilmente. Para retomar esse antecedente e conectar as duas orações, são usados os relative pronouns, ok? Então, são duas orações, ok? Uma não faz sentido estar sozinha e a outra vem dar informação sobre o substantivo ou pronome, tá bom? E essas duas orações, elas são juntadas pelo relative pronouns. Quais são os relative pronouns? São esses que nós vamos ver aqui agora, ó. Who ou that, ok? Which ou that e o whose. O que cada uma vai representar, o que cada uma significa. É isso que nós vamos ver. Como você pode ver aqui, o uso dela aqui, ó, vai ser como elas são normalmente usadas para se referir a pessoas, tá bom? Então, o who ou that, eles se referem a um substantivo anterior a ele que seja uma pessoa, tá bom? Olha aqui o exemplo. People who or that eat more fruit and vegetables are healthier. Ok? O que que essa frase quer dizer? As pessoas que comem frutas e vegetais são mais saudáveis. Então, who significa que, ok? Então, as pessoas que comem frutas e vegetais são mais saudáveis, entendeu? Então, o who ou that está se referindo a um substantivo aqui atrás, olha aqui, ó. O people, que são pessoas, entendeu? Então, quando você vê que aqui no começo da frase tem um substantivo referente a pessoas, você vai usar esse relative pronouns, que é chamado de who ou o that. Ambos significam que, ok? Se referindo a pessoas, ok? Agora nós vamos falar sobre o which e o that, ok? Eles são normalmente usados, ok, para se referir a coisas, things, ok? Coisas. Olha aqui o exemplo. The video clip which or that showed the new song was exciting. O videoclipe que mostrou a nova música foi muito legal, foi muito excitante. Então percebam que o it e o that também significa que, ok? Se você não está entendendo o que eu estou dizendo, vamos lá. Aqui. Ó, o who e o that significam que,
O which e o that também significa que a única diferença é o quê? Vai se referir apenas a coisas, tá bom? Coisas. Enquanto who e o that, who ou that, que significa que vai se referir somente a pessoas, quando o substantivo se refere a pessoas, o which ele vai se referir ao substantivo que seja alguma coisa, coisas inanimadas, tá bom? Entenderam agora a diferença? O which, that significa que também, e o who, that significa que. Porém, o who eu vou usar apenas para pessoas, e o which eu vou usar apenas para coisas. E agora nós vamos ver o whose. Whose, ele é usado para indicar a possessão de alguma coisa. Como assim, professor? Não estou entendendo. Possessão? Olha aí a frase. Machado de Assis was born em Rio de Janeiro. His first name was Joaquim. Então vamos lá. A frase montada agora com o relative pronouns. Machado de Assis, whose first name was Joaquim, was born em Rio de Janeiro. Então, o que whose vai significar? Whose vai significar cujo. Então a frase vai ficar com Machado de Assis, cujo primeiro nome era Joaquim, nasceu no Rio de Janeiro, ok? Então o whose ele está dando a referência, ok, a possessão do nome Joaquim ao Machado de Assis, que está aqui um substantivo, entenderam? Então o Machado de Assis ele é o dono do nome Joaquim. Olha aí, Machado de Assis, whose first name was Joaquim, was born em Rio de Janeiro. Então, Machado de Assis, cujo primeiro nome era Joaquim, nasceu no Rio de Janeiro, ok? Então, só essas as diferenças. O who e o that vai ser usado para substantivos, que são pessoas. O which, that vai ser usado para substantivos, que são coisas. E o whose para indicar a possessão de alguém sobre alguma coisa, tá bom? Então, como atividade de casa, deixa eu parar aqui. Hum, Vamos lá. Como atividade de casa, nós vamos responder essa primeira questão aqui, onde você vai olhar o substantivo de cada frase dessa aqui e você vai usar o who, which ou whose, ok? Então, bastante atenção ao substantivo que vai vir antes de cada relativo pronomes desse que nós acabamos de aprender e você vai encaixar o relativo pronome referente a esse substantivo, ok? Então, muita atenção e qualquer dúvida você pode falar comigo, tá ok? Na nossa próxima aula nós vamos estudar o used to. Nós vamos saber o que significa o used to, tá ok, gente? Então, era isso nossa aula, tá bom? E qualquer dúvida pode me procurar. Um abraço a todos e bye bye, gente.